Eu estava explicando para o pessoal aqui, para a gente poder já introduzir o nosso papo, daqui a pouco eu passo para você conforme o nosso combinado, que o mal não brinca em Certo. serviço. E parafraseando um professor meu, ele dizia que qualquer moderação na luta contra o mal absoluto deve ser encarada como cumplicidade. Então, a pessoa ela acha que tem que ser polida, ela acha que pode fazer amizade com o mal, quando na realidade não tem como brincar na luta contra o mal absoluto. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, né, falar sobre o papel do cristão no mundo, eu gostaria que você, por favor, meu amigo, se apresente aí para os nossos seguidores. Essa live depois vai ficar gravada também, aí para o pessoal poder te conhecer, Bom, poder te seguir também. amém. Eu sou Honório Garcia, eu sou estudante de Economia e sou pregador, presidente de uma comunidade de estudantes universitários com mais de 150 membros. Faço parte da liderança da minha igreja, parte de toda a educação e lidero o grupo dos estudantes universitários. Temos diferentes núcleos em mais de 6 universidades cá em Angola. E, literalmente, o que me identifica é a pregação do Evangelho, a instrução da palavra. E eu sou filho de Angola, né? Então, em breves palavras, é isso que eu sou, né? Aleluia. Você mora em qual cidade em Angola? Sim, Luanda. Luanda, né? Exatamente. Eu E, estava explicando para o e pessoal também que capital. você hoje esteve envolvido no Setembro Sem Suicídio, né? Exato, fizemos uma marcha contra o suicídio pela cidade de Luanda. Caminhamos de um extremo ao outro, porque saímos do Benfica até a ilha de Luanda, que é praticamente na extremidade do país, tudo declarando que Jesus Cristo é a esperança, que Jesus Cristo vive e que o suicídio não é a minha opção. Muito bom. Honório, enquanto nós estávamos marcando a nossa live, esse nosso evento, você me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu gravei aquela frase, tranquei ela no meu coração. Você disse o seguinte: Jesus está voltando, mas nós temos um papel neste mundo. E dentro dessa temática, né, onde vocês estiveram nesse evento, falando que Jesus ele é a solução e não a morte, não é? E isso é sim exercer o nosso papel nesse mundo enquanto Jesus não volta. Nós estamos buscando almas, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para nós também, dentro desse bate-bola aí, né, que a gente vai fazer hoje. Qual seria realmente o nosso papel? Será que a gente tem que ficar só na igreja orando? Será que a gente tem que trancar as portas da igreja, fazer as nossas reuniões? Ou será que a gente tem que mostrar a nossa cara no mundo? O que você poderia dizer para nós sobre isso? Bom, é importante perceber que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, ou seja, entrar em isolamento, porque o isolamento abre espaço para o fariseísmo, ou seja, quando nós nos colocamos dentro de uma caixa, nós nos vemos como sendo superior aos outros. Nós olhamos para nós mesmos como se fizéssemos parte de uma nata perfeita e que todos aqueles que estão lá fora servem para receber a palavra do Senhor. Então, é importante perceber que Jesus Cristo nos chama para ser pessoas que vão engajar na sociedade, ou seja, pessoas que vão levar Cristo além fronteira e que vão deixar uma marca, um legado social muito forte. Então, o problema de muito cristão atualmente é que pensa que o cristianismo está simplesmente ligado a se preservar e não a impactar. Na verdade, o cristianismo está ligado tanto à preservação quanto à impactação. É uma espada de dois gumes. Uma em que nós temos a sensibilidade de preservar a nossa essência, de preservar a nossa comunhão, mas também temos a sensibilidade de levar Cristo para as pessoas e anunciar que o mundo precisa receber, levar o testemunho. Muito bom. Nós temos essa responsabilidade de levar Cristo, né? Inclusive, a solução que o mundo precisa está em Cristo, né? Tem um programa que eu participo aqui na minha cidade e sempre nas minhas considerações finais eu faço esse apelo, né? Às vezes as pessoas elas ficam desesperadas pelo período de crise que nós vivemos e a nível mundial, não é? Eu digo, olha, a solução que nós precisamos
está em Cristo. Então, às vezes a pessoa está depressiva, está pensando em cometer suicídio, ou está vendo a sociedade de cabeça para baixo, ela não pode perder isso de vista, né? A solução que nós precisamos está em Cristo. Mas ainda dentro da nossa temática, eu queria poder estender um pouquinho isso, Honório, e que a gente pudesse comentar um pouco antes da gente entrar exatamente no papel que nós temos neste mundo, a questão política, social, tem bastante coisa para falar. Eu queria que você também explanasse um pouco, dentro da sua visão, se nós realmente estamos vivendo numa crise espiritual, se a igreja ela tem realmente cumprido seu papel, isso a nível mundial, né? Se você também pudesse falar um pouquinho da situação da Angola, dentro desse quesito também, pode ser? Pode sim, claro. É importante perceber que a sociedade está em um estado de degradação. A Bíblia Sagrada diz que Lázaro já estava na tumba e Jesus Cristo chegou e disse para Lázaro sair para fora. O problema não é o mundo estar a morrer ou o mundo está a cheirar. O problema é não ter profeta para chamar à existência aquilo que já está morto. A passividade de muitos cristãos tem literalmente feito com que a sociedade se tornasse cada vez, se torne cada vez mais degradada. E é importante nós olharmos para isso, porque a nível de geopolítica, a nível de questões sociais, nós começamos a ver essa degradação social e moral, né, a atravessar o Ocidente, a desembocar as regiões mais baixas dos países do terceiro mundo, do quarto. Então, a sociedade está um verdadeiro declínio. E o posicionamento da igreja precisa ser de realmente profetizar, né, para este vale que eu sou. A igreja em Angola, particularmente, tem adotado uma postura, vamos lá dizer, um tanto conservadora e isolacionista. Falando da igreja em geral, porque eu não vejo essas características da igreja, faço parte em algumas outras. Mas a maioria realmente tem adotado uma postura bem mais isolacionista, né? Um tanto quanto tradicional, né? E isso, de uma certa forma, impede que a igreja viva um novo vento de avivamento, um novo vento de expansão. Então, a igreja em Angola precisa passar por essa reflexão, por esse pensamento. Olha, precisamos influenciar os diferentes montes da sociedade. Precisamos levar o evangelho para os diferentes pilares que compõem a sociedade. Não só olhar para aquilo que é religioso, né? Que é ecumênico, que é eclesiástico, mas também olhar para aquilo que é social, para aquilo que é humano, né? Então, a igreja em Angola está aqui nessa luta, né? Para, de uma certa forma, procurar influenciar muito mais a sociedade. Temos estado passivo, mas eu acredito que é uma questão de tempo até realmente nós sairmos dessa caixa. Esses dias atrás eu estava conversando com um cara, ele é cristão também, ele é evangélico, e ele é completamente avesso a essa ideia da igreja se envolver com o mundo político, o mundo cultural. E aí ele viu eu postando algumas coisas e a gente conversando ali, sabe, batendo um papo. Eu falei para ele, cara, uma coisa que me incomoda profundamente é a covardia. E aí ele me perguntou, olha, então você está dizendo que o crente que não se candidata ele é covarde? Eu falei, não é isso. Não estou falando que o cristão precisa necessariamente se candidatar a um cargo político. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós precisamos tomar uma atitude. Não é? Isso engloba tantos aspectos, cara. Eu não sei exatamente a situação da igreja em Angola, mas eu vou falar um pouquinho, brevemente, da nossa igreja aqui no Brasil. É, É, que é uma crítica construtiva. É uma ideia que eu tenho, que eu creio que contribuiria muito para nós. E aí, dentro da nossa conversa ali que eu estava com um amigo meu, né? Eu disse para ele, cara, não é questão de se candidatar a um cargo político, a prefeito, vereador, governador, não, não é isso. A questão é o seguinte: você faz parte de uma igreja muito grande, eu disse para ele. Me responda uma coisa: quantas escolas a sua igreja construiu? Aí ele parou, sabe? Oh, poxa, nenhuma. Eu falei: quantos asilos? Quantos orfanatos a sua igreja construiu? Porque nós estamos perdendo muito nesse campo. Esses tempos atrás, teve uma igreja. Eu não estou falando isso para falar mal, estou falando isso para exemplificar. Eu não sou contra
Honório, a igreja possuir bens materiais, eu não sou contra, nós precisamos sim investir nos templos, no conforto dos templos, mas veja só, os caras gastaram 100 mil reais num telão, cara. 100 mil reais, cara. E mais não sei quantos mil reais numa mobília lá. É dinheiro que pode ser utilizado para o ganho de almas, para o impacto social maior. E nós estamos gastando com bens materiais que passam, sabe? Inclusive, tem uma passagem histórica muito famosa, né? Me fugiu da memória o nome do cara, daqui a pouco eu pesquiso aqui, só para me refrescar a memória, mas ele estava conversando com o Papa, isso um pouco antes da Reforma Protestante, e eles estavam passeando ali em Roma, e o Papa dizia para ele: tá vendo? Pedro disse lá em Atos que ele não tinha prata e não tinha ouro. Hoje, Pedro não pode dizer mais que não tem prata nem ouro. E esse homem, cujo qual eu ainda não lembro o nome, ele olhou para o Papa e disse: realmente, Pedro tem prata e tem ouro, mas não tem mais o levanta e anda. Então, onde está o levanta e anda? Né? Onde está o nosso papel no mundo? Nós não podemos perder isso, cara. E essa crise espiritual, eu estava ministrando uma aula esses dias, Honório, antes de passar para Uhum. você, e eu disse, Sim, falando sobre a época da Alemanha nazista, o homem do bigodinho, né, o alemão lá do bigodinho, você sabe muito bem quem é, os nossos ouvintes também sabem muito bem de quem se trata. Ele conseguiu tudo o que ele fez, ele conseguiu realizar tudo o que ele fez, assumir o controle da Alemanha, tomar o poder de forma absoluta, porque a Alemanha estava passando por um momento de crise espiritual profunda. E de repente vem um camarada dizendo que tinha a solução dos problemas sociais, dizendo que iria devolver o orgulho da Alemanha, e os cristãos se apegaram profundamente a ele. Então eles trocaram a religião por uma ideologia. E isso não é exercer o nosso papel no mundo, não é, Honório? claro. É importante olhar aqui essa questão, principalmente, porque estamos a falar agora daquilo que é o impacto da igreja na sociedade. Ahm, a igreja precisa ser relevante socialmente. Ou seja, uma igreja relevante é uma igreja que tem um papel social, tem um trabalho social. Porque uma igreja lembrada, ou uma igreja que será lembrada, é uma igreja que deixa marcas na sua comunidade. Nós vemos esse movimento atualmente na igreja da Lagoinha, por exemplo, Sim, que tem a igreja da cidade aí no Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu vejo esse exemplo em muitas igrejas batistas. Igrejas que realmente marcaram a sua comunidade pelo exemplo, pela solidariedade e pela contextualização da sua mensagem. Agora, tu deste o exemplo de Pedro, né? E a frase é muito bonita. Eles antes tinham levanta-te e anda, e agora a igreja atualmente simplesmente ficou com os moedas. Mas é importante aqui evidenciar o seguinte, que os tempos mudaram. E com os tempos, com a mudança dos tempos, é importante perceber a abordagem social do próprio Espírito Santo em relação à igreja. Nós conseguimos olhar aqui, claro, essa questão do materialismo a nível das igrejas e acabam por se esquecer daquilo que é o seu papel social. Mas é importante olhar para a própria, não vou chamar de atualização da igreja, porque o corpo místico de Cristo não se atualiza. É mais no sentido, o modus operandi da igreja na sociedade exige muito mais recursos do que antes, exige um posicionamento, né, social muito mais forte. Fato este que faz a política brasileira ser tão sonante, né? Porque nós olhamos pessoas como o Marcos Feliciano, Silas Malafaia, cristãos que perceberam que a igreja precisa ter um papel social muito mais forte. Então, tem aqui dois pontos e eu acho importante olhar para os extremos. Né? A igreja precisa de recursos para crescer e para expandir. Algo que eu vi o meu pai espiritual a falar, pastor Ismael, e foi algo que me fez rir bastante. O pastor Ismael disse o seguinte, um amigo havia perguntado para ele, por que que ele, porque que a igreja é tão grande, né? E porque que ele ainda quer expandir a igreja, que é onde está a igreja. E o pastor Ismael disse-lhe o seguinte, lá em Reis, o problema não era o azeite, eram as vasilhas. Porque nossa, quando o Espírito Santo
dá azeite, ele dá abundância. O problema foi que as vasilhas acabaram. Se as vasilhas não tivessem acabado, o azeite teria continuado a jorrar. Muitas das vezes as igrejas, vamos falar de igrejas agora, muitas das vezes as igrejas limitam-se em número por conta de um tradicionalismo isolacionista que as impede de crescer em tamanho, quando na verdade Deus quer que elas realmente cresçam e expandam. Porque hoje nós olhamos para a Nigéria, David Oyedepo construiu uma igreja de cerca de 150 mil pessoas e estamos a falar de um investimento milionário, estamos a falar de milhões e milhões de dólares para investir naquela igreja. Tem uma utilidade social aqui. Aquilo vai gerar um efeito geracional que vai realmente se ver nas próximas gerações da Nigéria. Nós vamos ver uma Nigéria moralmente mais sólida do que muitos países hoje. Né? Vamos ver uma Nigéria moralmente mais sólida do que muitos países amanhã, né? Porque esse trabalho está realmente a exigir um nível de investimento muito grande. Então, é nessa perspectiva que particularmente olho essa situação. É muito bom essa perspectiva, justamente porque você frisou o fato de que realmente sim, nós precisamos destes recursos, isso é fato, né? E eu lembrei o nome do camarada aqui, era o São Tomás de Aquino, o Papa estava visitando ele, né? E aí o Papa disse, não é uma crítica ao Papa que eu estou fazendo, né? Eu estou só citando o fato. Olha, hoje nós temos prata e ouro, e Tomás de Aquino disse, mas nós não temos o levante e anda. Passando agora, meu caro, para a nossa segunda parte, que as horas não nos esperam, né? Em relação à identidade do cristão no mundo, Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, que nós, como igreja, independentemente da vertente cristã que você que está me ouvindo siga, essa foi a ordem de Cristo. Nós somos sal na terra e a luz do mundo. Aí ele ainda complementa, né, Honório? Olha, não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, porque a lâmpada ela tá lá para iluminar. E o sal, se ele perde o gosto, ele não serve para mais nada. Então, Jesus estava deixando bem claro: olha, vocês são responsáveis por iluminar o mundo, vocês são responsáveis por dar sabor ao mundo. Então, o próprio Cristo já deixa bem claro: vocês têm uma missão no mundo, é influenciar. Inclusive, a palavra influência, ela diz respeito a você acender uma chama no coração de alguém. Então, essa é a nossa missão. Fantástico. Nós estamos aqui para incendiar esse mundo, não é, Honório? Amém. Amém. Isso é fantástico. Essa perspectiva. Pedro estava em Jerusalém e Pedro pregava para os judeus. Pedro não percebeu que havia uma oportunidade gigantesca de ganhar mais do que 3.000 almas. Mas por conta das barreiras tradicionais de Pedro, das barreiras culturais de Pedro, dos paradigmas que ele mesmo estabeleceu sobre a sua vida, ele não se permitiu viver aquilo que eu posso chamar o apogeu do Evangelho de Cristo. Quem viveu isso foi Paulo, o apóstolo dos gentios. Muito bom. Porque a grande porta que Paulo menciona, ele diz uma grande porta se abriu. A grande porta que Paulo menciona estava vinculada à mentalidade que o apóstolo Paulo tinha para iniciar o mundo. Você vai ver que o apóstolo Paulo teve a sua formação intelectual em Tarsus. A religião de Paulo era o judaísmo, mas o apóstolo Paulo tinha uma bagagem intelectual que lhe fez perceber que era importante pregar o evangelho fora das fronteiras judaicas. Se Pedro tivesse compreendido isso, talvez Pedro teria um ministério mais abrangente que o apóstolo Paulo. Mas a compreensão de Pedro não lhe permitiu isso. Quer dizer que o cristão só vai chegar até onde ele se permite chegar. Muito bom. Se você não se permitir chegar, tal como a parábola de Jesus, colocar uma lâmpada debaixo do cesto, se você não se permitir chegar ao lugar mais alto, você nunca vai saber o poder do potencial que Deus colocou dentro de você. Se você não se permitir chegar às mais altas plataformas desse mundo, você nunca vai saber aquilo que Deus pode fazer através de você. E o apóstolo Paulo, através da coragem, eu falei de coragem, veja,
Jesus Cristo lá em Atos capítulo 23, isso é fantástico. Quando Jesus Cristo apareceu a segunda vez para Paulo, Paulo estava preso, prestes a ir para Roma. Jesus Cristo chegou para Paulo e disse: coragem. Jesus Cristo não disse mais nada para Paulo, ele só disse coragem. Coragem. Mas por que Jesus falou de coragem? Porque para enfrentar o sistema político romano tinha que se ter uma coragem. Verdade. Levar o evangelho. O apóstolo Paulo pleiteou contra o estoicismo, contra o epicurismo, contra as bases filosóficas muito sólidas do seu tempo. Ele foi para a raiz do pensamento da sua época e militou contra aquilo. Ele sabia que podia ter inimigos judeus, mas ele disse: eu vou, o Senhor me entregou uma mensagem para os gentios. Então, é importante ter coragem para pegar o evangelho e sair da caixa. É importante ter coragem para subir para um plenário político e dizer: eu tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como aconteceu nas Olimpíadas, eu vi o brasileiro que eu acredito que foi, foi um surfista. Ele glorificou o nome de Jesus Cristo no cenário mundial. Sim. É necessário ter coragem para isso. É necessário ter coragem para, literalmente, quebrar as barreiras, os paradigmas que a sociedade tem criado atualmente para anunciar que Cristo vive. Muito bom. Eu destaquei uma frase aqui que o Cris Manuel César, ele citou que você falou, né? O cristão só vai chegar até onde se permitir chegar. Cara, eu acho que isso daí foi fantástico o que você disse. A igreja que ela Amém. entende que ela precisa quebrar barreiras. O povo de Deus está aqui para isso. Não é? Nós não podemos nos limitar. Eu não estou fazendo um papo de coaching, né? Mas a ideia é justamente essa. Nós não podemos nos limitar às paredes dos templos. Nós não podemos. A gente está aqui para influenciar dentro das escolas. Nós precisamos de mais crentes assumindo papéis como professores do ensino infantil, por exemplo, de crianças, professores do ensino fundamental, do ensino médio, né? Nós precisamos de crentes na política, nós precisamos de crentes nos hospitais. E com crente, eu estou falando cristão em si. Tá? Seja você, como eu disse, independentemente da linha teológica que você siga dentro do cristianismo, nós precisamos de cristãos, servos de Deus, pessoas que são luz no mundo, pessoas que são sal da terra. Nós precisamos desse tipo de pessoa em todos os lugares. Esse é o nosso papel como igreja. Mas ainda dentro da nossa esteira de pensamento, Honório, chegando agora na terceira parte aí da nossa live, para ir para a parte final já, dentro dos desafios contemporâneos, você mora aí em Angola, né, no continente africano, eu creio que o evangelho aí é muito mais pujante do que na Europa. A Europa hoje, eu creio que vocês já ouviram muito também sobre isso, é considerada um continente pós-cristão. Inclusive, muitas igrejas evangélicas na Europa, elas estão virando mesquitas, baladas, cafeterias, ou estão sendo demolidas para serem transformadas em prédio, porque falta cristão, faltam cristãos. Então veja a situação que a Europa está neste momento. Palco de grandes avivamentos. Nós sabemos historicamente que o cristianismo ele é mais antigo na África do que na Europa, né? Mas a Europa nós vemos que sim, foi palco de grandes avivamentos, mas hoje é considerada um continente pós-cristão. Então nós temos esses desafios, né? Na nossa era, desafio da secularização, do relativismo nas universidades, muitos jovens cristãos que adentram as universidades, depois de 2, 3 anos, saiu uma pesquisa esses dias, Honório, não sei se você acompanhou, mas pelo menos 7 em cada 10 jovens que adentram as universidades e começam a fazer parte de um curso, independentemente de qual curso seja, têm tendências em abandonar a sua fé. Então, isso Sim. faz parte, sim, é parte dos nossos desafios, né? Então, secularização, relativismo, uma pressão cultural contra os valores cristãos, o valor da família, o valor da liberdade, não é? O que você poderia nos dizer sobre isso dentro dessa questão dos desafios contemporâneos? Sim. Então, seria importante primeiro introduzir aquilo que é a secularização. É o processo pelo qual a religião perde a sua influência na sociedade e na vida das pessoas. Né? Nós olhamos para a, a religião, né, ao longo do tempo, principalmente na Europa. Nós vamos ver desde o primeiro século os pais da igreja, influência a nível
de toda a Europa ocidental e depois a Europa de leste. É o cristianismo que realmente fez as instituições, é o cristianismo que construiu a base moral, é o cristianismo que ajudou na datação atual, é o cristianismo que influenciou desde a música de Beethoven a Mozart, é o cristianismo que trouxe essa base familiar, esses valores éticos cristãos que nós temos atualmente na nossa sociedade. Isso tudo foi fruto, né, da, da pregação do Evangelho nesses lugares. Mas atualmente nós conseguimos perceber que a sociedade tem adotado um comportamento diferente, né? E esse comportamento é resultado dessa secularização. Eles dizem que a sociedade já não deve ser influenciada pelo órgão chamado religião. A sociedade precisa ter diferentes formas de pensamento que sustentam a própria estrutura social, como a razão, como a lógica ou como qualquer outra filosofia ou ideologia. Né? Eles dizem que agora nós temos que usar outras luzes para iluminar a humanidade. E para você perceber assim, para quem está aí na live, perceber de forma simples o que é secularização, imagina uma lâmpada. Imagina que o cristianismo era a única lâmpada de uma casa. E essa casa é o mundo. Mas só que chegou um momento em que as pessoas disseram, não, isto é só uma lâmpada. Agora vamos colocar várias outras lâmpadas na sociedade. É importante perceber o ponto de vista social, mas também espiritual disso. A secularização não é só uma forma de pensamento também antecipada, que atua sobre determinadas religiões, tanto pessoas a frieza espiritual e desviando muitas pessoas. A secularização, nós vamos perceber o pluralismo, né? Eles estão de outra forma intrínsecos. Porque o que é o pluralismo? Né? É a situação em que as pessoas dizem que não existe uma crença absoluta, não existe uma verdade absoluta. A partir do momento em que a sociedade diz que não existe uma verdade, que é colocada em cima de qualquer verdade, nós vamos dar lugares a várias verdades. O pluralismo está interligado ao iluminismo, né? Depois da Revolução Francesa. Vocês vão perceber que o pluralismo traz essas divergências de crenças. E ela diz: você precisa respeitar aquilo que as pessoas pensam, você precisa respeitar a minha verdade. Porque eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha forma de ver. E eu não sou obrigado a respeitar, por exemplo, as leis naturais de Tomás de Aquino. Eu não sou obrigado a respeitar a família tradicional, né? Eu posso, de uma certa forma, relativizar a vida humana. Eu posso, né, mudar os meus valores comunitários, olhar para a sociedade como eu quiser. Né? Eu não preciso ter uma autoridade. Esse conceito de autoridade é subjetivo. Eu sou aquilo que eu quiser, eu faço aquilo que eu quero fazer quando me estiver a decidir. Então, o secularismo traz essas todas, o pluralismo traz essas todas nuances, né? Que acabam de uma certa forma perverter aquilo que são os nossos valores sociais, os nossos valores morais. E eu acredito que o Cristiano vai falar sobre isso bem mais à frente. Meu amigo, eu vou ler uma pergunta aqui do Marcelo, mas antes de eu ler a pergunta dele, eu quero fazer menção de algumas pessoas que estão na live aqui. O Elias, meu amigo, acabou de entrar na live. Galete Chocolates, Carla Espírito Santo, Pinheiro Silva, Rafael, Paula das Neves, Pedro Maia Venga, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Cris, tem uma galera boa aqui com a gente. Enquanto você falava, antes de eu ler a pergunta do Marcelo, tem algo dentro desse tópico, antes da gente passar também para o próximo tópico, né? Que diz respeito ao seguinte: dentro dos nossos desafios contemporâneos, nós podemos falar também da perseguição contra a igreja, não é, Honório? Não sei se vocês conhecem aí, tem um site que se chama Portas Abertas, e ele divulga anualmente a lista mundial de perseguição contra a igreja. E ali tem vários países, eu vou até abrir aqui no meu navegador, só para eu fazer menção de alguns países, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho rapidamente, lembrando que a gente já está indo para a parte final da nossa live, tá? Aí eu vou ler a pergunta do Marcelo, e aí o Honório traz uma reflexão, e aí a gente parte para o próximo ponto aqui. Então, só fazer uma menção rapidamente, tá? Dessa lista mundial de perseguição. Eles divulgaram a lista mundial de perseguição 2025 esses dias, e vamos perceber o seguinte: país onde os cristãos mais são perseguidos. Coreia do Norte está em primeiro lugar já há muitos anos.
Depois nós É, temos Somália, o Iêmen, a Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita. Então, o que nós temos em comum na maioria desses países? Primeiro, países islâmicos. Segundo, países comunistas ou socialistas. É o que nós temos em comum. Países islâmicos ou países comunistas, como Coreia do Norte. Nós temos o Afeganistão, por exemplo, o próprio Islã, onde a igreja não tem nenhuma liberdade. São os países aí, se você entrar no site, se chama Portas Abertas, tá? Você vai ter acesso a essa lista. Não se esqueçam de orar por esses irmãos. Eu não posso deixar de fazer menção disso. Mas ainda dentro desse assunto, agora eu vou fazer a leitura da pergunta do Marcelo, tá? Enquanto isso, você que está na nossa live e ainda não segue o Honório, segue o perfil dele, segue o meu perfil também. Não deixa de curtir a live aí, beleza, gente? Ajuda a gente aí. Pergunta do Marcelo. Honório, ó, se liga só. No mundo cada vez mais relativista, digital e polarizado, como um cristão pode manter a sua identidade em Cristo sem se isolar da sociedade, mas influenciando-a com a verdade, graça e propósito? boa pergunta. Boa pergunta. É importante referir, vamos lá, no mundo cada vez mais relativista, primeiro, um cristão vai perder a sua identidade se não se mover para anunciar o evangelho e influenciar. Esse é aquele tipo de luta que não se vence sendo passivo, mas ativo. Tem determinados tipos de batalha, né? Principalmente nesse campo do pensamento, do raciocínio, que se você tiver a adotar uma postura passiva, de eu não vou me envolver, eu não vou me relacionar com isso, eu não acho que eu preciso abordar sobre esse assunto, você está dando um passo para trás. Muito bom. Porque nessa batalha contra o relativismo, essa polarização, a única maneira de vencer é através do anunciar do evangelho, através da troca de ideias, através da batalha no campo das ideias. Veja, o apóstolo Paulo, quando estava em Atos capítulo 17, ele viu o paradigma conhecido. Nós bem sabemos que a maioria das pessoas que estavam aí ou seguiam o estoicismo ou o epicurismo. E o apóstolo Paulo decidiu não ficar passivo em relação à abordagem filosófica e de crenças daquelas pessoas. Mas o seu posicionamento fez com que essas ideologias naquela época recuassem. Porque conforme o cristão avança, o diabo recua. Mas conforme o cristão recua, o diabo avança. Não tem o meu termo. Ou você se move em direção à pregação do evangelho, ao confronto dessas teses, ou você recua em relação a elas. E é isso que tem realmente acontecido em relação à família tradicional, né? Falando um pouco daquilo que é o relativismo, né? Vocês vão notar que famílias monoparentais têm surgido e têm ganhado espaço em países que não há pronunciamento. Países que não têm uma abordagem para combater, né, essas informações são países que muito facilmente estão a ser ganhos presos, como o Canadá. Né? A pauta de esquerda no Canadá está extremamente elevada. Existem poucas pessoas que no Canadá se levantam para expressar a proteção à família tradicional. Pessoas que realmente têm uma voz sonante. E como resultado, nós vemos crianças a trocarem o seu género. Nós vemos homens a casarem com os homens e a adotarem crianças. Porque não existe um pronunciamento cristão. A partir do momento em que o cristão se calar, vai ser o momento em que o diabo vai começar. Concordo plenamente. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, e inclusive lendo algumas coisas aqui, diretamente ligadas à sua fala. E realmente, meu amigo, uma coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte: não existe vacância no poder. Enquanto nós nos concentramos em ficar dentro, trancafiados
nas paredes dos templos, alguém está ocupando os nossos papéis lá fora. Se os bons calam, os maus gritam aos quatro ventos. Essa que é a mais pura realidade. Mas passando aqui agora para a parte final da nossa live, Honório, para a gente poder fazer as últimas reflexões e o encerramento, eu sempre digo o seguinte, eu acho que é bom a gente também partir desse princípio para ir para a nossa última parte. Ah, algumas pessoas elas dizem que amam Jesus, que esperam Jesus voltar, que oram para que Jesus volte. Só que se essas pessoas não fazem nada pelo reino, se essas pessoas não cumprem o seu papel no mundo, a esperança delas é mentirosa. Por que eu falo isso? Porque é fato, meu amigo. As pessoas, os crentes do passado, os cristãos do passado, os grandes homens e mulheres de Deus do passado, que mais pensaram no céu, foram os que mais fizeram por este mundo. São os que mais impactaram o mundo. O próprio apóstolo Paulo, que você citou, ele dizia abertamente: olha, para mim, morrer é lucro. É lucro morrer, estar com Cristo, eu não vejo a hora. Mas eu preciso estar aqui com vocês e cumprir o meu papel. Então, dentro dessa última parte aí da nossa live, eu gostaria que você comentasse um pouco disso, né, que eu falei, o fato de que quem mais espera pelo céu é quem mais trabalha na terra. Essa frase é fantástica. Quem mais espera pelo céu é quem mais trabalha ou pela terra. Fantástica essa frase. Certeza marcou. Marcou. Quem mais espera pelo céu é quem mais trabalha. Então, é importante perceber o seguinte: a sociedade atualmente está sob um domínio espiritual muito forte. É verdade. Não é simplesmente uma questão filosófica, não é simplesmente uma questão ideológica, Sim. não é simplesmente uma questão de esquerda ou de direita. Não. É um jogo de poder para decidir aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Antes da vinda de Jesus, nós precisamos olhar para a sociedade de uma maneira extremamente clínica e com nível de certeza. Se os cristãos não compreenderem que começou uma corrida por almas mais frenética do que em qualquer outra época da humanidade, vão olhar para a sociedade e vão dizer: estamos nos últimos tempos. Jesus disse que as coisas ficarão piores nos últimos tempos. É importante perceber o seguinte, que não é sobre estar nos últimos tempos. A tese não é essa, a premissa não é essa. É antes sobre aquilo que Deus quer fazer nos últimos tempos. Porque se nós temos um grande levante do mundo espiritual contra a igreja e contra a família, quer dizer que alguma coisa está para ser gerada. Eu faço menção de Apocalipse. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que a mulher estava grávida e enquanto ela estava grávida, o grande dragão se levantou para devorá-la, matá-la. Por que aquele ser, aquela besta, perseguiu a mulher enquanto ela estava grávida? Porque ele queria que ela desse a luz para depois devorar o seu filho. Isso é uma linguagem espiritual. Só existe uma grande perseguição se está para se dar a luz a algo. Só existe uma grande batalha se está para se dar a luz a algo. E com algo grande eu não falo só do arrebatamento. Eu falo literalmente de uma grande ceifa. Uma ceifa que vai ganhar milhares e milhares de pessoas para Jesus. Muitos cristãos dizem: Jesus Cristo está mesmo a voltar, é inevitável. Talvez vamos lidar com uma terceira guerra mundial. Sim. Talvez muitos partidos de esquerda vão tomar o poder. Quem sabe os Estados Unidos, que atualmente é um Estado democrático e cristão, vai perder o lugar pelos BRICS ou pela China, que é um país comunista e que tem como objetivo não só econômico, mas também a atacar aquilo que é a verdade cristã. Deixa-me te dizer, irmão, que está aqui nessa live. Deus tem um propósito com a humanidade. E esse propósito vai muito além de simplesmente esperar Cristo voltar.
nós expectamos, nós dizemos para nada, mas nós também temos discernimento para compreender que Deus está a fazer alguma coisa nesse tempo. E só aqueles que tiverem o desejo para se levantar terão poder para anunciar Cristo. Eu vou contar algo que aconteceu comigo hoje, Cristian. Algo que mexeu muito comigo. Eu contei para minha namorada. E agora surgiu o desejo de contar para você. Eu estava a dormir e eu tive um sonho. Hoje à tarde. E no meu sonho, eu estava em um outro país com mais algumas pessoas. Aconteceu que, de repente, apareceu uma espécie de entidade. Eu não consegui ver o rosto dessa entidade. Mas no meu sonho, ele era designado como senhor de uma região. Ou seja, ele governava espiritualmente uma determinada região para trazer determinados tipos de comportamento. Quando eu comecei a estudar para falar hoje nessa live, eu estive a ver sobre a questão do secularismo e eu fui para o Deep Seek e comecei a buscar conceitos disso. E foi quando ele me apresenta esse exemplo, né? Imagina uma lâmpada. E o cristianismo é uma lâmpada. E que chegam pessoas e dizem: agora temos que colocar outras lâmpadas aqui, fora do cristianismo. Veja o que aconteceu no meu sonho. No meu sonho, todas as lâmpadas estavam assim. A lâmpada principal estava a se apagar. E eu disse para a pessoa que estava comigo: por favor, coloque duas lâmpadas, porque aqui está ficando muito escuro. E foi quando eu percebi que literalmente no sonho eu estava a falar de um principado. Um principado que tem como objetivo levar o mundo à escuridão. Escuridão moral, à escuridão espiritual. E se nós cristãos não nos levantarmos para realmente militar contra principados e potestades que realmente operam sobre sociedades, sobre regiões, nós vamos pensar que a batalha espiritual é só sobre a nossa família que tem que casar, sobre os nossos filhos que têm que ter as melhores condições, sobre nós que precisamos estar nas melhores casas, nos melhores lugares, não, a batalha ainda é sobre principados e potestades nas regiões celestiais. Principados e potestades são seres que operam através dessas pautas ideológicas da esquerda, homossexualismo, casamentos homoafetivos, defender minorias que têm como objetivo quebrar aquilo que é a sociedade e a família tradicional. Esses são principados e potestades. Se nós cristãos não compreendermos que Deus está a chamar a igreja para um nível de batalha maior do que aquela que nós vivemos, vamos lá, eu preciso falar sobre isso, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. O apóstolo Paulo lutou contra principados e potestades, lutou contra o Império Romano. Pedro lutou contra principados e potestades, lutou contra a nata judaica, que não queria que o evangelho fosse pregado em uma região. Se isso não são espíritos se apresentando, diga o que é. Nós cristãos precisamos compreender que Deus está nos chamando para um nível de batalha diferente daquele que nós estamos habituados, para um nível de batalha que vai exigir um mindset, vai exigir estudo e vai exigir uma espiritualidade radical. Amém? É isso. Muito, muito bom. Eu gostei muito da sua colocação, inclusive em relação àquilo que você falou sobre a urgência, uma corrida urgente por almas, cara. Nossa, isso daí me tocou profundamente. Para a gente poder encerrar, eu gostaria só de fazer menção da pergunta do Marcelo, aí a gente faz um comentário sobre ela, depois considerações finais, ok? Olha o que o Marcelo colocou. Muito boa pergunta, Marcelo. Parabéns. Se a promessa da vinda de Cristo é certa, como um cristão pode viver como nós podemos viver entre a urgência da esperança escatológica e os desafios concretos da realidade presente, sem cair no comodismo espiritual, o comodismo espiritual talvez em relação à esperança de que Cristo vai voltar, então eu não preciso fazer mais nada, né? Ou no ativismo vazio. Nossa, eu tenho um papel social, então eu tenho que ser um ativista, aquele ativismo vazio que não leva a lugar nenhum. Antes de passar a bola para tu, eu preciso pedir pro pessoal, segue o Honório, você que me segue e ainda não segue o Honório, segue o Honório, segue o nosso perfil também, ajuda a gente na live, eu tô vendo que o pessoal tá curtindo, tá subindo toda hora foguinho, coraçãozinho aí,
O pessoal está engajado. Mas vamos lá, Honório. Como nós podemos viver, última questão aí, entre a promessa da vinda de Cristo e a nossa responsabilidade neste mundo, né, os desafios da realidade concreta, presente, sem cair no comodismo espiritual ou no ativismo político vazio. Bom, eu gostaria de conversar com isso. Eu achei muito interessante. Esse ativismo vazio. Vamos lá. Tem muitos cristãos a fazerem muita coisa, mas a não ter resultado. Não é sobre fazer muita coisa para Deus. Não é sobre fazer ou ter muito barulho. Não, não é sobre isso. A base é simples. É sobre fazer alguma coisa que vai dar algum resultado legítimo para Deus. E a pergunta do Marcelo é muito forte. Porque ele está a dizer, como é que nós vamos realmente manter, né, essa chama? Olha, só um instante. Eu estou em uma live agora. Não está aqui comigo, só um minuto. A pergunta do Marcelo é a seguinte: se a promessa da segunda vinda de Jesus é certa, como o cristão pode viver entre a urgência da esperança escatológica e os desafios concretos da realidade presente, sem cair no comodismo espiritual? Veja, muitos cristãos pensam que pregar o Evangelho, eu particularmente tenho essa caminhada de pregação do Evangelho, e anunciar Cristo para as pessoas. Muitos cristãos pensam que a pregação do Evangelho somente é o suficiente para aguardar a vinda de Cristo. A verdade é que anunciar o Evangelho é chato, sim, mas é importante ter revelação no anunciar o Evangelho. Não é sobre simplesmente ir para uma praça e começar a gritar Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é real. Muitas das vezes Deus tem uma aplicação em relação à mensagem que Ele entregou para a tua vida. Eu vou desmistificar isso. Veja como é que Deus é estratégico. A Bíblia vai dizer que Ele pegou em Filipe e lhe levou até um eunuco para anunciar Cristo para o eunuco. Porque aquele eunuco seria uma chave para anunciar o Evangelho na África. Não é sobre fazer muito, mas é sobre fazer o específico. É sobre fazer aquilo que Deus quer que você faça. O problema de muitos cristãos atualmente, e isso é que leva a esse comodismo espiritual, é que querem fazer as coisas de maneira metódica e não com revelação. Os cristãos precisam compreender que Deus tem uma ideia, Deus tem conceitos e tem aplicações dependendo dos tempos. Vamos lá. Tem uma palavra, né, que não está na Bíblia, mas se apresenta ao longo de toda a Bíblia, que é dispensação. A palavra dispensação fala da administração de um. Quando Deus se apresenta a Abraão, Deus apresenta a aliança abraâmica. E quando Deus apresenta a aliança abraâmica, Deus dispensa uma promessa e Deus dispensa determinados recursos. Quando Deus se apresenta a Jacó, a mesma coisa. Na aliança mosaica, a mesma coisa. Na aliança davídica, a mesma coisa. Agora, na nova aliança, a mesma coisa. O que Deus dispensou lá atrás a Abraão não é a mesma coisa que o Senhor dispensou aqui, porque é progressivo. Ou seja, durante o percurso do homem na humanidade, Deus tem um posicionamento, Deus tem uma fala. Se o cristão não compreender que aquilo que Deus quer fazer é poderoso o suficiente para impactar de uma maneira como nunca aconteceu antes, com um conceito, com uma ideia, com um poder que nunca aconteceu nem mesmo em Atos 2. Deixa-me te dizer, não tem como você viver esse comodismo, não tem como você viver essa relativização, essa frieza espiritual, porque você buscou uma palavra específica. A palavra grega para a palavra revelada é rema. E rema fala de uma palavra do Espírito para o teu coração, para dar resposta a uma situação. Quando a Bíblia no livro de Marcos 11, capítulo 3, vai dizer: se falares para esse monte, ergue-te e lança-te no mar. A palavra que move o monte não é qualquer palavra, é uma palavra do Espírito para aquele monte. Ou seja, Deus tem algo específico para ti. E se você não buscar revelação, se você não buscar entendimento, se você não instigar o Espírito Santo a te dar aquilo que você precisa para impactar, como você precisa impactar, você vai cair no tradicionalismo, você vai cair na falta de inovação, você vai cair nesse sentimento: Jesus Cristo está a voltar, então eu vou simplesmente esperar que Jesus Cristo volte e pronto. Não é sobre isso. É sobre perceber que existe uma missão e essa missão tem uma mensagem específica para um tempo específico e com recursos específicos.
Muito bom, meu amigo, muito bom. Bom, chegamos ao final da nossa live, meus amigos. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, acima de tudo, a nossa batalha ela é espiritual. E a solução que o mundo precisa está em Cristo. Honório, por favor, as considerações finais para nós realizarmos aí o encerramento. Também, eu quero agradecer ao meu irmão Cristi e que Deus honre e exalte o teu ministério. Muito obrigado por tamanha graça e por tamanho privilégio de falar hoje. Agradecer também a todos que estão aqui nessa live. Dizer que nós estamos a passar por um tempo diferente. E esse tempo diferente vai trazer recursos diferentes. E é importante ter flexibilidade para abraçar o que o Espírito Santo está a entregar para a igreja. Isso que João vai dizer, quem tem ouvido os ouços do Espírito da igreja. Deus tem alguma coisa muito específica para você. E se você não buscar no Espírito, se você não buscar na palavra, se você não se relacionar com a palavra e saber da parte de Deus o que, é que Ele realmente quer que você faça, você não vai conseguir viver isso. Muitas das vezes os moldes tradicionais podem te fechar, podem te colocar dentro de uma caixa. Mas hoje eu venho declarar de maneira profética, o Senhor está abrindo os teus olhos para os quatro cantos da terra. Da mesma forma que o Senhor esticou um lenço aos olhos de Pedro, para compreender que o Evangelho precisava ser pregado aos gentios e que o Senhor estava a largar sua terra. Eu estou a declarar em nome de Jesus. Hoje o Senhor está a largar a tua visão. Hoje o Senhor está a largar a tua percepção. Hoje o Senhor está a largar os teus conceitos. Hoje o Senhor está a largar a tua mentalidade. Hoje o Senhor está a te colocar em uma nova posição, em lugares que você nunca pensou que Deus iria te colocar. Eu vou profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos ouviram, chegou ao teu coração. É o que o Senhor vai fazer com os teus sonhos. É o que o Senhor vai fazer com aquilo que você imaginou. É o que o Senhor vai fazer com aquilo que você idealizou. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. As cadeiras que você não pensou que Deus te colocaria sentado. Os plenários em que você não pensou que o Senhor ia te colocar. O Senhor está te posicionando nestes lugares. O Senhor está te entregar chaves estratégicas. O Senhor está te entregar posições de privilégio. O Senhor está te dar falas com poder e força e unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu amigo. Eu creio, viu, meu irmão? Eu creio. Meu irmão, eu gostaria de te agradecer, viu? Te agradecer de verdade. Você está aí na Angola, nós estamos aqui no Brasil, mas o que nos une é a nossa fé. Nós estamos mais próximos do que parece. Então, lado a lado aí, por Cristo, em nome de Cristo, cumprindo o nosso papel. Gostaria de agradecer também você que está aí na nossa live, comentando, curtindo, você que seguiu o perfil do Honório, você que seguiu o meu. Assim como o pessoal está comentando aí, guardem essa live, meus amigos. Guardem essa live, tem muita coisa boa que dá para ser utilizada. Aquilo que o Honório falou. Honório, deixei bastante coisa anotada aqui. Deus abençoe, meu amigo. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Amém?